Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, que mais tem essa realidade na cara. Então, curso mais Bitcoin, link na descrição, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Coloca a média de 8 aí para nós. Então, Lanzeira, vamos lá. Vamos pegar a média de 8, tá? Como é que eu faço a média de 8, tá? Meu setup e do Stormer, eles são diferentes, tá, pessoal? Ele usa a média de 8 semanal também, mas ele usa a média de 80, a média de 8 e de 80 no semanal e diário, tá? Eu acabo não usando a média de 80. Usei por um tempo, mas eu preferi ficar só com a média de 8 semanal mesmo, tá? Fica mais simples para mim, beleza? Então, vamos lá. Média de 8 semanal, gráfico diário. Vamos botar o gráfico diário aqui, por favor. Vamos tirar ela aqui. Eu vou adicionar ela desde o zero aqui para vocês. Aqui. Então, clica aqui em indicador, Fofolete. Você vai colocar EMA. Média móvel exponencial. EMA 9. Você pode botar, pode deixar 9 mesmo, que é bem famosa também. Eu prefiro a 8, tá? Porque a 8 é um pouquinho mais rápida, só por isso mesmo. E ao invés de você colocar a mesma do gráfico, porque quando você colocar, ele vai pedir o mesmo do gráfico. Então, se tu quer olhar o gráfico diário, ele vai colocar a média de 8 diária, tá? Eu gosto de pegar a média de 8 semanal. Então, você vai colocar o tempo gráfico semana. Ele vai ajustar a semanal, tá? Então, a semanal, a média de 8 semanal é a média que vai te dar o position trade, tá? É a média de 8 semanal que vai te dar o position trade, certo? Quando, por exemplo, e se amanhã tiver uma barra de alta, ou hoje mesmo tiver uma barra de alta, ele vai confirmar um pivô de alta acima da média de 8 no gráfico do Ethereum. Então, por exemplo, eu, Augusto, se ele romper esse topo anterior aqui, que eu acho que é da semana passada, eu vou entrar nos meus Ethereums se ele tiver uma confirmação do fechamento da barra semanal com o preço acima da máxima da última semana, tá? Então, o que que é? Essa barra verde grossa aqui, ela precisa fechar a semana acima da média 8 semanal, junto com o rompimento da máxima da semana anterior, representando para nós uma boa probabilidade de que isso aqui é uma linda barra de reversão semanal. Se eu tivesse dentro de uma corretora, no meu caso eu não uso dentro de uma corretora esses Ethereums para fazer trade, position trade, né? Porque eu não gosto de deixar de ter corretora. Eu colocaria um stop loss abaixo, então, dessa mínima semanal. Então, eu colocaria, se ele abrir um position trade na semana que vem, então, no gráfico diário, se amanhã ou domingo ele fazer uma barra linda verde de alta aqui, e isso aqui for um pivô de alta, acima da média de 8 semanal, porque a média de 8 vai passar aqui, ó, tá vendo? Ela vai querer passar por aqui, ó. Certo? Se ela confirmar um pivô de alta semanal, isso aqui abre uma boa probabilidade de position trade. Joga o stop loss aqui. E aí você escolhe o tamanho do seu alvo. No position trade, pelo menos alvo 4 para 1 é um alvo interessante. Né? Baseado nesse pullbackzinho aqui. Então, quando ele formar o pivô de alta, você pode usar a extensão de Fibonacci. Vender no topo anterior, que seria o alvo 168, ou alvo 2, ou alvo 3, ou alvo 4, tá? No position trade, eu gosto de tentar pegar, geralmente, o alvo 4, que no caso aqui é o Ethereum $6.000 por unidade, certo? Esse seria um alvo bem interessante nesse position trade, por exemplo, no alvo 4. Se fosse para operar swing trade, eu buscaria alvo 1, fazer 1 para 1, ou alvo 2 para 1, tá? Seria esse alvo aqui, ó. Ou esse 168 aqui, que é o topo anterior. Se bater junto com o topo anterior, é bem interessante porque o topo anterior pode ter resistência, né? Pode ter dificuldade do preço vir nessa região. Então, o senhor pode vender um pouco antes. Qualquer região acima de 1, você vai estar numa equação matemática positiva. Porque 1 para 1 é assim, a cada trade que você faz, ele toca no 1, você tem um alvo bem curto, você acerta, só que 50% das vezes você vai errar e 50% você vai acertar. Nessa situação aqui, quando você acertar,
na probabilidade você vai ter sempre um pouquinho mais de lucro do que quando você errar. Então você pode errar depois mais vezes, tá? Então você tem que mexer com a matemática probabilística aí, quando você abre uma operação, né? Mas, por exemplo, se abrir um position trade no domingo ou na segunda-feira, tá? Abrir um pivô de alta acima da média de 8, tanto no Ethereum quanto no BTC, eu entro na operação já tentando levar os Ethereums que eu tiver lá para $6.000, tá? Aí vai depender do risco de cada um que quer assumir. Porque, por exemplo, se eu ver que o mercado conseguir romper os topos anteriores, né? Começar a romper os topos anteriores e manter a estrutura de alta semanal, e aí começa a entrar a estrutura de alta diária também, né? Que seria romper, né? Os 4.000 aqui. Não seria os 4.700, porque 4.700 é muito longe. Eu acho que rompendo já os 4.500 eu já ficaria bem faceiro, acreditando que o Ethereum poderia me entregar até os $6.000, né?